Muito boa tarde, seja bem-vindo. Mais uma aula de microbiologia básica. Hoje vamos falar de estruturas e funções, né? Algumas ações que as células bacterianas apresentam, algumas características. Vamos falar de pile, vamos falar de flagelo, vamos falar de ribossomo bacteriano e as principais estruturas que esses seres apresentam para poderem sobreviver ao ambiente. Tudo bem? Sou o professor Marcelo e espero ajudar você no seu aprendizado. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, né, é que nós dividimos as células, né, na biologia celular, em dois tipos de células: as células eucarióticas e as células procarióticas. As células eucarióticas, né, consistem lá nos protistas, nos fungos, nos animais e vegetais. Eles, em geral, são, né, organismos aeróbios, apresentam muitas organelas. O DNA, em geral, ele é no linear, né? Então, a gente tem lá ali cromossomos lineares, eles estão restritos a um núcleo. Esse núcleo, ele apresenta, né, uma separação do resto da célula através de um envoltório nuclear, né, através da carioteca. Esse material genético apresenta exons e introns, ou seja, eu tenho ali, né, regiões codificantes e não codificantes. Todo o RNA, né, ele é produzido no núcleo e, né, transportado para o citoplasma quando a sua função é citoplasmática, como, por exemplo, os RNAs transportadores e os RNAs mensageiros. São células que apresentam citoesqueleto, organizando e dando formas e alterações para essas células. A maioria desses seres podem ser pluricelulares, embora nós encontramos protistas e fungos unicelulares. Eles fazem diferenciação celular e divisão de tecidos na maioria desses seres pluricelulares. Os procariotos consistem nas bactérias, cianobactérias e arqueias, né? Aqui nós encontramos seres que são aeróbios e anaeróbios, seres, né, que não convivem ou não usam o oxigênio no seu metabolismo. Em geral, eles apresentam poucas organelas, né? A única organela presente nesses seres é o ribossomo, né? Eles têm, em geral, um DNA circular no citoplasma, então a gente não tem aqui a presença de um compartimento nuclear, eu não tenho um envoltório nuclear, mas esse DNA, a maioria das bactérias apresenta um único cromossomo circular. Professor, existem exceções? Sim, é como eu sempre brinco, né? Biologia. 2 mais 2 pode ser 5 ou 6. Temos, por exemplo, Leptospira, que apresenta dois cromossomos lineares, né? Então, mas a maioria das bactérias vai apresentar um cromossomo, e esse cromossomo é circular. Eles não têm introns, né? Eles não têm regiões não codificantes. Como eles são seres diminutos, eles precisam maximizar o espaço. Então, eles apresentam apenas genes, né, inteiros e que façam sentido para sua produção. Eles não vão ter modificações, né, após a transcrição. O RNA é produzido no citoplasma, já que eu não tenho separação física entre DNA, entre núcleo e citoplasma. Uma coisa que nós microbiologistas ficamos bravos é quando as pessoas falam que esse é jogado, né? Esse material fica jogado lá. Não, esse material celular, né? Esse material genético, é importante para a bactéria. Ele vai ficar organizado numa região da célula, né? No nucleoide. A única coisa é que ele não vai ter uma membrana separando fisicamente ele do citoplasma, tá? Essas células geralmente não apresentam citoesqueleto, elas mantêm as formas da célula através de outras estruturas e são unicelulares, tá? A própria célula já é o meu organismo. Quando a gente olha essas células bacterianas numa microscopia eletrônica, né, de transmissão, né, nós vemos uma infinidade, né? Uma infinidade de formas, de comprimentos, de tamanhos dessas bactérias. Então, eu tenho bactérias que são redondinhas, eu tenho mais alongadas. Quando a gente vê a organização delas, a gente vê que algumas gostam de ficar em grupinhos bem organizados, outras fazem, né, montanhas umas sobre as outras, algumas são mais puxadinhas, algumas parece que apresentam algumas depressões. Então, nós temos uma variedade de morfologias da célula bacteriana. Por que que isso é importante? Porque quando a gente fala de análise microbiológica, né, o bom microbiologista, ele vai analisar a
bactéria, como ela forma uma colônia, né? Então, aqui eu tenho uma colônia de crescimento bacteriano, uma unidade formadora de colônia, e uma unidade formadora de colônia, ela não representa um único indivíduo, né? Ali a gente tem uma série, milhares de bactérias convivendo naquele espaço, né? Porque a gente não consegue determinar colocar uma bactéria. Quando nós colocamos uma amostra do paciente, nós colocamos várias bactérias e nós não sabemos quantas bactérias caíram nessa região, quantas caíram nessa região. O que nós sabemos é que as bactérias que caíram naquela região foram capazes de formar uma colônia, duas colônias, três colônias, quatro colônias. Então, eu tenho quatro unidades formadoras de colônia, tudo bem? E eu começo a perceber que essas colônias, elas apresentam aspecto e morfologia. E elas, as espécies, né, os gêneros bacterianos, eles costumam manter essa forma e esse aspecto, dependendo do meio de cultura no qual vocês crescem ele. Então, por exemplo, aqui é um Staphylococcus em agar nutriente. Staphylococcus aureus sempre vai ter essa forma no agar nutriente, né? Ele pode mudar sua forma em outro agar? Pode. O agar pode ajudar ele a adquirir outras formas, mas no agar nutriente, as colônias de estafilococos vão ser sempre desse tipo, né? São colônias brilhantes, amarelas. Eu vejo que elas têm um formato côncavo, né? Enquanto na Klebsiella, ela é uma característica dessas células, dessas bactérias, terem uma colônia mucoide. A Escherichia coli no meio de cultura, né? No agar maconchi, elas nascem com uma base puntiforme. O Mycobacterium cresce, né? Como colônias, parecem ovas de peixe depositadas. A Serrácea apresenta uma coloração vermelha. A Pseudomonas vai fazer, né, é, colônias mais largas, achatadas. Olha a comparação de uma colônia de Escherichia coli com uma colônia de Pseudomonas. Então, a forma com que essas unidades formadoras de colônia se apresentam são importantes porque nós conseguimos correlacionar com gêneros e espécies bacterianas. Quando a gente olha, né, a forma, né, a morfologia dessas colônias, nós conseguimos ver células, né, unidades formadoras de colônia, que são pontiformes, circulares, umas que são filamentosas, então parece que elas fazem cabelinhos na extremidade, algumas que crescem de forma irregular, algumas que são rizoides, então eu vejo que os filamentos são maiores, mais para o meio da célula, fusiforme, eu vejo que as colônias elas têm, né, formatinho de grão de arroz. Quando eu olho elas do lado, eu vejo que algumas são planas, outras são elevadas, algumas são convexas, papiladas, como foi o caso lá da nossa Escherichia coli. Algumas apresentam uma cratera no centro, são crateriforme. As bordas são características também. Algumas têm as bordas inteiras, outras onduladas, lobuladas, filamentosas e espirais. Então, a forma como que a bactéria cresce no meio de cultura, como elas apresentam as suas unidades formadoras de colônia, vai ser característico para cada gênero bacteriano em cada um dos meios que a gente utiliza. E isso pode ser utilizado como uma forma de identificação, né? De sugerir gêneros bacterianos. Então, a morfologia da colônia, ela permite eu tentar uma primeira classificação, né, dessas bactérias. Ela vai sugerir alguns gêneros bacterianos e ela também vai predizer para mim como a bactéria se divide. Quando eu olhar as bactérias nessa colônia, eu vou ver que essa bactéria também apresenta uma morfologia. As células também têm formas características. E isso vai permitir com que eu identifique, né, que eu tenha uma ideia de qual é o organismo com qual eu estou trabalhando, uma vez que eu conheço as características dos principais micro-organismos. Além disso, quando a gente cresce um crescimento bacteriano, eu consigo identificar se eu estou lidando com mais de duas bactérias, porque as colônias são diferentes e aquilo vai me falar se o meu material está contaminado ou não, se eu conseguir isolar ou não aquela população. Então, eu consigo observar isso através da morfologia das colônias. E quando a gente fala da morfologia da célula bacteriana, né, de como essas células são vistas ao microscópio, nós estamos falando que as principais formas são os cocos, né, que são bactérias na forma de esferas, os bacilos, que são essas formas alongadas. Eu tenho bactérias filamentosas, né, que vão lembrar aí fios de cabelo, linhas, né, mais compridas. Eu tenho algumas bactérias que têm, né, alterações
finais na sua estrutura. Então, por exemplo, essa bactéria, né, ela tem um talo, ela parece um grãozinho de arroz, feijão com um talo. Essa daqui aparece um pedículo, ela tem uma hifa saindo dela, né? É característico de algumas bactérias. Daí nós temos também, né, como principais formas no laboratório, os vibriões, onde eu tenho um bacilo arredondado, né? A gente vê que ele curva, né, no meio dessa célula bacteriana. Eu tenho os espirilos, né, em que eu vejo essa bactéria dando voltas, né? Ela faz espirais dentro do próprio eixo. Os espirilos têm como característica serem mais curtos e mais grossos, né? Enquanto as espiroquetas fazem também, né? Essas espirais em torno do próprio eixo, só que geralmente elas são maiores, mais longas e mais finas. Tenho bactéria, por exemplo, em formato de estrela, bactérias em formato retangular. Então, eu tenho aqui uma variedade de formas da célula bacteriana, sendo as principais para a gente na microbiologia os cocos, os bacilos, os vibriões, os espirilos e as espiroquetas, tá bom? Essas bactérias, essas células bacterianas, apesar de elas serem indivíduos únicos, são unicelulares, cada célula é um indivíduo, elas se relacionam dentro da própria espécie. Elas gostam de ficar crescerem e se manterem em arranjos bacterianos, como essas células interagem com outras células iguais a elas. Quando a gente fala das células em cocos, né, aquelas que têm forma espiral, elas podem se apresentar como cocos isolados, mas a gente tem diplococos, quando eu tenho duas esferas unidas, então duas células unidas. Os streptococos, que é o meu colarzinho de pérolas, né? Vários cocos ligados um atrás do outro. Esses podem formar estruturas grandes ou médias, né? As tétrades, quando eu tenho quatro células bacterianas em um único plano. As sarcinas, quando eu tenho 8 células, né? Então, eu tenho 4 na base e 4 em alta, formando um cubo. E os estafilococos, né? Que a gente fala que é o cachinho de uva, onde essas células, eu tenho várias cocos crescendo para todas as direções, tá? Então, esse é o arranjo da bactéria. É como ela gosta de permanecer, né? No ambiente. Tudo bem? Os bacilos. Nós temos bacilos que gostam de viver livres, né? Bacilos únicos, mas nós temos aquelas gêneros bacterianos, aquelas espécies que gostam de viver na forma de diplococos, né? Dois bacilos seguidos, streptococcus, quando eu tenho múltiplos bacilos seguidos um no outro em cadeias, certo? Aqui os streptococcus, cocos em cadeia, os streptobacilos, bacilos em cadeia. E nós temos também o cocobacilo, né? Cocobacilos são células que estavam lá entre os cocos e os bacilos. Eu brinco que eles não decidiram ainda o que eles querem ser. Eles não têm um tamanho de um bacilo, eles são melhores e eles são mais arredondados nas extremidades. Então, eles lembram muito cocos, um pouquinho maiores e um pouquinho mais alongados. Então, a gente fala que é um cocobacilo. Ele não adquiriu as características de um bacilo e ele também não é um coco, tá bom? Quando a gente olha essas estruturas que formam a célula bacteriana, nós encontramos algumas coisas bem interessantes. Algumas bactérias, né, 95% delas vão ter parede celular, né, vão ter uma estrutura que vai dar estabilidade e resistência, uma estrutura externa à membrana plasmática. Toda bactéria vai ter membrana plasmática, mas nem toda bactéria tem parede celular. A maioria tem, mas eu tenho algumas bactérias que não têm parede celular. Essas bactérias geralmente infectam outras células, são parasitas intracelulares, porque o interior da outra célula traz proteção para elas e elas não precisam ter parede. Um exemplo são as rickétsias, né? A Ehrlichia, são bactérias as clamídias, né? São bactérias que não apresentam parede celular, né? Os ureaplasmas, por exemplo, né? Elas têm um nucleoide, né, que é a região onde eu tenho lá o meu cromossomo principal. Elas têm como única organela os ribossomos, responsáveis pela síntese de proteínas. Algumas delas podem ter DNA acessório. São pequenos pedacinhos de DNA que trazem genes de vantagem para a bactéria. Então, eles trazem genes de resistência, gene de resistência a metais pesados, ou seja,
Tem genes ali que não são essenciais para a bactéria, bactéria consegue sobreviver com sem aqueles genes, mas que quando eles estão presentes, eles trazem alguma vantagem para a bactéria. Algumas bactérias podem ter flagelo, que elas utilizam para movimento, nem todas têm também, e algumas delas podem ter pilos, que são proteínas na parede celular, que elas utilizam às vezes para movimento e para agregar, né, para grudar em algumas superfícies. Tudo bem? O material genético das bactérias, como eu falei, o cromossomo, né, o nucleóide, ele é um cromossomo geralmente circular de fita dupla. Existem bactérias com mais de um cromossomo, né? E às vezes ela pode ter cromossomo linear, mas a grande maioria apresenta um único cromossomo linear. Ele é super enovelado, então dentro da bactéria ele vai ficar todo enovelado para ficar compacto. Lembrando que uma célula bacteriana é menor que a nossa célula ainda, então elas têm pouco espaço para conter esse material genético, né? Ele não é delimitado por membrana, então eu não tenho carioteca, eu não tenho uma separação física entre o núcleo e o citoplasma, e esse material genético vai dar as características e os genótipos e fenótipos dessas bactérias. Esses DNAs, esses plasmídeos extracrimossomais, eles geralmente também são fita dupla e pequenos, geralmente eles também são circulares, e eles replicam independente do cromossomo. Para mim fazer cópia de um plasmídio, a bactéria não precisa fazer cópia do cromossomo dela. Ela pode, independentemente, né, fazer cópias desses plasmídios e distribuir esses plasmídios para as outras bactérias. Isso é um problema quando a gente fala de resistência bacteriana. Algumas bactérias têm genes de resistência nesses plasmídios, elas multiplicam esses plasmídios dentro delas, independente dos núcleos, e elas podem doar esses plasmídios para as outras bactérias que acabam se tornando resistentes. Eu posso ter quantos tipos de plasmídio eu quiser, de vários tipos. Existe um problema de compatibilidade entre eles, mas isso a gente vê numa aula, né, direcionada à pós-graduação, tá bom? Mas a gente pode ter, bactérias podem ter mais de 20 plasmídios diferentes dentro delas. Lembrando, eles vão sempre trazer genes que conferem alguma propriedade especial à célula. Ou eles trazem uma toxina, ou eles trazem uma resistência antimicrobiano, ou eles trazem um fator de virulência, né, a informação para um fator de virulência, para a síntese de um nutriente, para uma via metabólica que a bactéria antes não possuía, ou seja, eles trazem alguma vantagem para a bactéria. O lado bonito dessa história, né, é que a gente aprendeu a manipular esses plasmídios e hoje a gente usa eles para biotecnologia. A gente coloca genes que a gente quer nesses plasmídios, coloca dentro da bactéria e a bactéria produz para a gente o que a gente quer. O lado menos bonito dessa história, né, mais triste, interessante, mas triste, é que esses plasmídios, as bactérias podem trocar entre elas e eles são uma das causas do aumento da resistência aos antimicrobianos. Basta uma bactéria ter um plasmídio de resistência num ambiente hospitalar, que ela é capaz, muitas vezes, de passar para outras espécies bacterianas e logo aquele antibiótico já não funciona mais naquele ambiente hospitalar. Tudo bem? Os ribossomos bacterianos, eles são responsáveis também pela produção de proteínas, como os ribossomos da nossa célula. Existe diferença entre os nossos ribossomos? Sim. Nós falamos que as unidades que compõem o ribossomo eucarioto é diferente das unidades que produzem o ribossomo procarioto. No procarioto, a gente tem duas unidades, a unidade maior 70S, as unidades menores 30S e 50S. É interessante notar que se você falasse, mas professor, é, o que que são esses valores? Esses valores é a quantidade de sedimentação, tá? Então, os ribossomos, eles são 70S, porque a unidade menor tem 30 e a maior tem 50. Mas, professor, 50 com 30 é 80, não é 70. É porque esse número não é a soma aritmética, né? Ela é o quanto esse ribossomo, o quanto essas partículas sedimentam dentro de uma solução. E aí não é a soma exata de 50 com 30. Quando eu junto a unidade menor com a unidade maior, né, a unidade 30S e 50S, eu tenho uma unidade que sedimenta 70, tá bom? Assim como nos eucariotos, a gente tem um ribossomo que a gente chama de 80S. A unidade menor é 40 e a unidade maior é 60. Se fosse uma soma aritmética, seria 100, mas, de novo, não é uma soma dos dois.
É quanto as duas partes juntas sedimentam, e elas sedimentam 80. Quando a gente vê, né, esses ribossomos, tanto eucariotos como procariotos, eles são feitos de proteínas e RNA ribossomal. Bactérias têm os seus RNAs ribossomais, no caso das bactérias 16S, 23S e 5S. Nos humanos a gente tem 18S, 28, 5,85 e 5S, ou seja, são RNAs ribossomais diferentes nos ribossomos eucarióticos e procarióticos. Por que que isso é bom para a gente? Porque o ribossomo passa a ser, né, o ribossomo bacteriano passa a ser um bom alvo para desenvolvimento de fármacos. Porque quando eu desenvolver fármacos para esses ribossomos, eu vou, né, provavelmente os fármacos vão interagir com o ribossomo bacteriano e não vão interagir com o meu ribossomo. E aí eu crio medicamentos mais específicos com menos efeitos colaterais. Tudo bem? Algumas bactérias também, elas apresentam inclusões citoplasmáticas. Elas guardam dentro delas algumas substâncias. Então, por exemplo, essa bactéria aqui, ela guarda, né, como fonte de carbono para ela usar quando necessária, um polímero de carbono chamado PHA. Então, quando ela tem excesso de fontes de carbono, né, por exemplo, de açúcares, ela transforma eles num polímero, ela liga vários carbonos e guarda dentro dela. O interessante é que a gente descobriu que a gente pode usar esse PHA para a produção de plástico biodegradável, né? Na USP, o professor Gregório, né, foi meu professor, um excelente microbiologista, né, trabalha com metabolismo bacteriano, então ele estuda várias espécies para aumentar a produção de PHA, para produzir aí mais e mais plástico para ficar comercialmente, né, viável a produção desse bioplástico. Algumas bactérias, por exemplo, produzem vesículas de gás. Elas guardam dentro delas algumas vesículas que elas podem encher ou diminuir a quantidade de gás. E elas usam isso para fazer fotossíntese, por exemplo. Quando está escuro, elas murcham essas vesículas e elas afundam na água, na lagoa. Quando tem a luz do sol, elas enchem de oxigênio e sobem para a superfície para captar o oxigênio, né? Então é uma maneira, eu falo que é um mini submarino bacteriano, né? A gente também tem, por exemplo, bactérias que guardam dentro delas metais magnéticos e elas se orientam de acordo com os polos da Terra. Então é muito interessante. A gente quer entender por que que elas fazem isso, por que que elas se orientam de acordo com o polo magnético da Terra. Alguma vantagem para elas, né? Fisiológica e no ambiente deve trazer. Tudo bem? Então, essa daqui foram algumas das principais estruturas dentro de uma bactéria. Convido você na próxima aula a acompanhar aqui a gente. Nós vamos falar de envoltórios bacterianos. Vamos falar do que uma bactéria tem na membrana e quais são as características de uma parede celular e por que que algumas bactérias têm formas diferentes, tá bom? Professor Marcelo, deseja sucesso, bons estudos para você.